caros amigos internautas, eu sempre fico um pouco acanhado porque o calor carioca, o carinho, essa recepção calorosa, a gente fica até tímido, né? As palavras assim tão bonitas, né? Mas na verdade nós somos aqui nesse momento depositários. Transportamos um tesouro que vai muito além de nós mesmos, de um tesouro que é superior a nós mesmos. Esse tesouro está na revelação que foi codificada pelo nosso Allan Kardec. Tanto nós nos sentimos aqui muito honrados pelo convite da CERJ, participar desse congresso, por rever a família espírita carioca do Rio de Janeiro e de demais localidades. E gostaríamos de convidar a todos, não viemos aqui, na verdade, para fazer uma palestra, mas para fazer uma reflexão sobre a estrutura dessa obra. E antes de adentrar na obra, nós vamos precisar retomar alguns princípios que são muito importantes. Um deles foi um princípio do pensamento recuperado pela doutrina espírita, que é o da evolução espiritual. Tudo na criação infinita de Deus é perfectível. Isso significa inexoravelmente todos os seres e coisas da criação caminham para o aperfeiçoamento. Tudo está sujeito a uma lei de transformação, de aprimoramento, de purificação, de renovação, visando o máximo, o melhor. A evolução é infinita e ela é eterna para os seres e para as criaturas, menos para o Criador. O Criador é a perfeição absoluta, imutável. Ele é o Criador e não se melhora que já é perfeito. Com exceção do Criador, na sua onipotência, naquilo que nós sequer somos capazes de compreender, tudo mais está sujeito ao aperfeiçoamento. E não poderia ser diferente no reino das ideias, das percepções. A criação de Deus é infinita. Isso significa que nenhuma criatura é capaz de abarcar toda a criação com o seu pensamento. Foi o que acreditamos. Pretendeu nos ensinar os Espíritos quando nos revelou que a inteligência suprema é Deus. Portanto, não há inteligência que se equipare à inteligência divina. Nenhuma inteligência é capaz de abranger o infinito da criação. Portanto, não importa o grau evolutivo do espírito, ele sempre estará diante do desconhecido. Por mais que a sua perfeição abarque uma imensidão, por maior seja a sua visão, ela ainda é visão da criatura. É importante isso. Alguns se sentem desestimulados com esse pensamento. Eu, particularmente, me sinto muito estimulado, porque o que faríamos com a eternidade? Temos a eternidade para aprender. Para sempre estaremos num processo de ampliação da nossa percepção. O universo sempre nos apresentará um quadro novo. Descortinados alguns véus, outros se apresentam. Talvez seja por isso que um dos sábios enviados do Cristo à Terra
tenha nos ensinado, no seu discurso de defesa, estamos falando de Sócrates, quando ele era acusado de subverter os jovens de Atenas, ele começa a sua defesa dizendo: e saíra por Atenas, pela Grécia, em busca de um homem que fosse mais sábio do que ele, porque o oráculo de Delfos havia lhe dito que ele era o homem mais sábio do mundo. Sócrates, não concordando com isso, saiu em busca, nas diversas categorias intelectuais e sociais da época, que são diferentes de hoje, procurou artesãos, artistas, políticos, filósofos, na tentativa de encontrar alguém mais sábio do que ele, levar essa pessoa ao oráculo de Delfos e dizer assim: você se equivocou. Essa pessoa é mais sábia do que eu. Mas diz ele que procurou e não encontrou. Por quê? Porque todas as pessoas que ele procurava eram superlativas naquilo que faziam. Procurou um artesão que era um gênio na habilidade das mãos. Mas por ser um gênio das mãos, ele acreditava que era gênio em tudo. Portanto, era um tolo. Encontrou um político grego, que era um gênio da articulação social, um gênio da articulação política, lembrando da polis, da Atenas da época. Mas qual era a tolice daquele homem? Ele acreditava que por ser muito bom numa área, automaticamente era muito bom em todas as áreas. Por fim, qual foi a conclusão de Sócrates? Ele de fato era o mais sábio do mundo. Por quê? Porque era o único capaz de dimensionar a própria ignorância. Era o único capaz de observar os próprios limites, as limitações do seu conhecimento e da sua perfeição, das suas habilidades. Esse é o ponto. Eu me recordo que quando um gênio da matemática, agora foi objeto de filme, concorreu ao Oscar, Stephen Hawking. Quando Stephen Hawking lançou o seu primeiro livro sobre buraco negro, no prefácio do livro ele escreve humildemente: esse é um livro que tenta entender a mente de Deus. Incrível. Porque nem ele mesmo mais acredita nisso. Ele mesmo olha para esse prefácio, talvez achando que tolo que eu era. E as teorias foram se sucedendo, e o conhecimento que ele tem hoje do universo é muito, muito, muito mais complexo do que ele tinha quando escreveu a obra. O nosso codificador não incorreu nesse erro. Não incorreu. Também não renunciou ao esforço do conhecimento. Encarou o desafio, e um grandioso desafio. Porque quando falamos de revelação espiritual, nós estamos nos referindo, e esse é o ponto. Falei até agora para chegar nesse ponto. A Terra também vive um processo de aprimoramento e de evolução do pensamento religioso. Se nós não colocarmos a obra Céu e Inferno no eixo da evolução do pensamento religioso do mundo, talvez nós não sejamos justos com a obra.
talvez nos escape a contribuição extraordinária que essa obra traz para a evolução do pensamento religioso. O pensamento religioso também evoluiu. No passado, nós nos escondíamos em cavernas e temíamos os fenômenos naturais. Portanto, todos os fenômenos naturais eram adorados quais se fossem deuses. O trovão, o mar, os rios, o vento, o terremoto, etc, etc, etc. Com a evolução da sociedade, com a evolução do pensamento humano, sofisticou a percepção dos seres. E eles começam a adorar deuses mais sutis. Então podemos pensar nas mitologias de todos os povos. A que nos é mais familiar, a mitologia grega, onde o Olimpo encerra um conjunto de deuses que são homens, mas homens amplificados. Os deuses gregos possuem as deficiências e as virtudes dos homens. Uma única diferença: quando é defeito é maior, quando é virtude é maior. Apenas isso. E então, coube a um povo ser o depositário, o guardião do monoteísmo, da fé no Deus único. Mas mesmo na história do monoteísmo, nós passamos por um processo evolutivo, com avanços e retrocessos, porque a evolução se dá em espiral e não em linha reta. A gente vai, volta, e avança, passos de formiga, sem vontade, mas avança, aos pouquinhos. Houve um tempo, houve um momento histórico da humanidade em que nós, religiosos, acreditamos em um Deus humano. Humano. Por que humano? Porque ele guardava as características de um rei. Ele era velhinho, cabelo branco, barba longa, sentava-se num trono, estava cercado de assessores, na sua maioria com asas, tocando o instrumento da época. Tinha ninguém tocando um violão moderno, era um alaúde, uma cítara. Engraçado isso, né? Era um rei. E o seu trono, porque esse rei, ele tinha mão, dedo, boca, olhos, ouvidos. E do seu trono, ele governava todo o universo, que era a Terra. Tem muita gente agora que está tendo um déjà vu. Está tendo quase que uma regressão de memória. Mas é verdade, essa era a minha fé mesmo. Não é? O universo era a Terra. Não tinha nada além da Terra. Então Deus era um Deus da Terra. E como a evolução ela se dá sempre deixando resquícios,
Há muita gente nas ruas hoje, andando aí pelas ruas, que acredita nesse Deus. E, pasmem, quando nós assistimos entrevistas ou encontros de grandes cientistas, ganhadores de prêmio Nobel, as mais altas inteligências, e eles se declaram ateus, quando algum pensador religioso pergunta para ele, por que você é ateu? Ah, porque eu não acredito num Deus sentado num trono. Nem eu. Alguém aqui acredita nesse Deus? Então a criatura combate ou é contrária a uma ideia de Deus que já está ultrapassada. Ele não fez o download da nova versão. Já se passaram mais de 300 anos, ele está com um programa antigo. Aí o que a gente tem que dizer? Você tem que trocar o sistema operacional. Para o seu computador e muda tudo. Ou melhor, troca de computador. Porque a dificuldade dele não é com a ideia de Deus, é com um conceito temporal de Deus. E mais, a falta de percepção de que o pensamento religioso da Terra também sofre um processo de continuidade de evolução. O que significa isso? Que alcançadas as luzes da ciência e da filosofia no século XIX, um missionário foi convocado pelo Cristo para provocar um impacto na evolução do pensamento religioso do mundo. Mas aqui, justiça seja feita. Quando falamos de evolução do pensamento, em qualquer área, ninguém vem sozinho. É sempre uma pleiade. E uma pleiade multidisciplinar. Então imaginem que ao lado, amigo de Allan Kardec, nós tínhamos um Camille Flammarion. Naquele momento, herdeiro, mais que herdeiro, né? Herdeiro da tradição de Galileu, de Copérnico e de tantos outros, já apresentavam um universo que ia muito além da Terra. Muito além da Terra. O universo havia se ampliado. E agora, o pensamento religioso encontrava um problema. Onde colocar o trono de Deus? Imaginem que esse problema é mais complicado do que definir onde vai ser a Copa do Mundo. Que antes era fácil. Tem a Terra, em cima, no céu, está o trono. Vem a astronomia e mostra que não existe em cima nem embaixo no universo. Se você olhar para baixo, nós temos milhões de galáxias, bilhões para cá. Se você olhar para cima, tem bilhões. Por lado tem bilhões. Não tem em cima e embaixo. Complicou. Eu vou colocar Deus onde? Acabou com o céu. Porque imagina alguém chegar para você e falar assim, você vai para baixo, para o céu. Para a galáxia que está embaixo aqui, ó. O céu está para cá, para a esquerda. Como não havia GPS, começou a ficar difícil de localizar o céu. Mas outros problemas começaram a se apresentar. Um Deus sentado no trono com a forma humana não seria capaz de governar o universo. Esse é o ponto.
Porque agora o olhar humano contava com a ajuda dos telescópios. Portanto, a visão humana divisava um espaço gigantesco. Se Deus realmente possuísse 2 olhos, olha, seria a ingovernabilidade. Impossível. Esse conceito de um Deus corporal não mais satisfazia. Não mais satisfazia. Mas nós tínhamos um outro problema também grave. Não dava para falar que Deus era a soma de tudo que existe. Porque aí eu tomaria o efeito pela causa. O efeito pela causa. Era preciso uma causa primária. Um Criador que estivesse na criação, mas também que transcendesse a criação. Porque, afinal de contas, se Ele é Criador, a criação está aquém dele. E agora? E nós já tínhamos uma criação infinita. Sistemas solares, constelações, galáxias. Deus cresceu muito. Cresceu tanto que já não cabia na cabecinha das pessoas, principalmente dos religiosos. Nós mesmos. Também não era possível definir Deus como uma força impessoal. Porque Jesus havia colocado uma pedra poderosa nessa questão. Ele se referia ao Criador como Pai. Pai. Ele não chamava Deus de engenheiro, arquiteto, juiz, não. Chamava Deus de Pai. Portanto, introduzia um elemento extremamente complexo no pensamento religioso da Terra. Esse universo infinito não é apenas uma casa de máquina. Esse universo infinito é uma casa. E nós somos uma família. Se nós somos uma família, temos um Deus que é o pai da família. E esse pai de família está envolvido afetivamente com seus filhos. Complicou. Como que junta isso? Surge então a sequência das obras da codificação. E aqui em especial, que nos chama a atenção nessa tarde, a obra Céu e o Inferno. O céu e o inferno. No título da obra, Kardec chama o desafio. É preciso repensar esses conceitos. É preciso pensar. Não se trata apenas de trocar palavras, porque nós temos essa mania. O ser humano tem esse hábito. Quando ele não sabe uma coisa, como é que ele resolve o problema? Muda de nome. Muda de nome. Dá outro nome. Não adiantava. Não adianta você trocar de nome. Ah, não, não é céu, é mundo espiritual. E o que é mundo espiritual?
Não, não é inferno, tem outro nome. Não se trata de mudar nome. É preciso ampliar a ideia. É preciso aprimorar o pensamento. Então, como Kardec estrutura a obra? Eu peço ajuda aos companheiros que são da área das ciências sociais, porque o método utilizado aqui foi das ciências sociais. O que Kardec fez? Fez uma pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo. O que você faz se quiser identificar quais são os moradores e quais são as necessidades da lagoa? Você sai aqui e entrevista os moradores. Qual é o seu grau de escolaridade? Qual que é a renda? Quais são as dificuldades? E vai começando a fazer um questionário. O que Kardec fez? Entrevistou morto. É isso. Vamos conversar com quem morreu. E o caso é incrível, porque nós tínhamos um companheiro da Sociedade Espírita Parisiense, Sanson, homem sério, que acompanhou isso, Kardec entrevistando o morto. Aí, quem é você? Ah, eu sou o Joseph. Joseph, está tudo bem aí? Não. Aí ele, espírito inferior. Claro, você não está bem. Morreu, não está bem, está na escala do espírito. Não é? Então a pessoa, como é que está aí? Está tudo bem? Está ótimo aqui, está uma maravilha. Ele falou para o espírito superior. Muda o questionário, né? As perguntas são outras. E é assim que ele faz. Espíritos superiores, espíritos inferiores, espíritos medianos, suicidas. Divide. Não é? Porque você vai perguntar altas questões de física para um jogador de futebol? Não vai dar certo. Então você tem que direcionar a pergunta para quem tem habilitação para responder aquela pergunta. Só que o Sanson fica muito doente. Muito doente. Entra já num processo de declínio para a desencarnação. E ele pede a Kardec: eu quero te fazer um pedido. Um pedido pessoal. No meu velório, eu quero ser evocado. Nossa, que pedido difícil. Por que é difícil? Porque a Kardec havia pesquisado o passamento. O passamento é aquela hora que geralmente você não está esperando, geralmente você tem um compromisso e recebe um WhatsApp da morte. Toca aquela notificação com uma mensagem assim: é agora. Assinado, morte. Kardec havia pesquisado o passamento. E o que ele concluiu? Que nós passamos por um estado de perturbação, é óbvio. Você não desencarna totalmente lúcido. Não, estou vendo tudo. Não, você fica perturbado, não enxerga, dorme, fica inconsciente, lembra, vem flashes, um estado de perturbação. Pode durar algumas horas, pode durar anos. Depende do apego do espírito à vida material. Não era o caso do Sanson. Então Kardec ficou lá: eu vou pedir. Né? E aqui é bom lembrar aos desavisados. Kardec evocava. Mas quem coordenava a reunião é São Luís. É importante frisar isso.
Porque ele falava assim, lá no velório: eu evoco agora meu amigo Samson. E perguntava: São Luís, pode? Ele falava: não. Então alguém pergunta assim: pode evocar? Se você tiver o São Luís. Se tiver um espírito da envergadura de São Luís, dirigindo sua mediúnica, pode. Pode. Agora, o que tem de São Luís falso, cuidado. Cuidado. Que o Kardec sempre submetia. Sempre submetia. E um certo dia, São Luís deu... Eu não queria dizer isso não. Mas tem pegadinha também dos benfeitores espirituais. Kardec evocou uma pintacilga, um passarinho, fêmea. Porque o ninho da pintacilga tinha caído no chão e ele queria saber se o gato comeu. Gente, isso está no Livro dos Médiuns. E ele invocou a pintacilga. E acreditem, o médium deu passividade. E a pintacilga respondeu. O gato comeu meus filhotes, estou aqui dolorido, procurando uma carta, algum médium que possa dar uma carta dos meus filhinhos. Muito espírita teria até fundado o caso espírita com o nome da pintacilga. Mas Kardec, que era muito prudente, viu toda aquela história, fez pergunta. Hora que acabou o interrogatório, ele... São Luís. São Luís. Que negócio é esse? Eles estão de brincadeira. E aí São Luís começa a dar a aula. Ele diz assim: evocai as pedras e elas responderão. Ou seja, toma cuidado. Evocação é dinamite. Se não souber usar, explode inclusive você. Ok. Mas ele tinha São Luís e ele era um codificador. Quer dizer, Kardec não saía de casa falando assim: Amélie, vamos tomar um sorvete? E depois vamos evocar? Não, ele estava na obra da codificação, da revelação espírita. Ele estava amparado. Então ele vai ao velório e fala: agora eu preciso, São Luís, preciso cumprir a promessa que fiz ao meu amigo de grupo espírita, da sociedade. E evocou Samson. E ele foi levado e respondeu as perguntas. E o Kardec: como é que você está? Ele falou: estou meio tremendo. Estou meio tremendo ainda, porque tem 8 horas só que eu estou meio perturbada, as coisas ainda estão... Começa a responder, depois ele evoca de novo, e ele fez isso com vários espíritos. E a partir, olha aqui, isso é muito lindo, né? A partir de uma comparação de dezenas, centenas de mensagens, Kardec começou a montar o quebra-cabeça. Então não adianta você ouvir um morto só. Tem que fazer quase que um doutorado em cemitério. Tem que ouvir aí uns 3 mortos por dia durante uns 3 anos. Para você ter um quadro. Porque o mundo espiritual é uma sociedade, você tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que não sabe nada, morre, continua não sabendo nada. O problema é que tem gente que não sabe nada, acha que sabe tudo, morre, continua não sabendo nada, só que agora acha que sabe mais ainda. Porque está morto. Então Kardec faz essa comparação a partir desse material. Frise-se,
a partir desse material, ele compõe a parte geral da obra. Isso é que é extraordinário. Porque nós temos poetas fantásticos. Como diz o nosso poeta aqui, Chico Buarque, saiba que os poetas, como cegos, podem ver na escuridão. Às vezes os poetas produzem alguns versos que eles devassam o indevassável. Acontece. Como que vem um flash. Nós temos filósofos que elaboram sistemas filosóficos, sistemas de pensamento, mas todos eles são limitados. Limitados à língua do autor, à cultura do autor. Então, se o sujeito é alemão, o mundo espiritual para ele é a Alemanha. Entendem? Porque você imagina, um alemão faz um sistema filosófico do mundo espiritual. Aí ele é trazido a uma região próxima da crosta. E vai fazer uma refeição, serve uma feijoada. Ele olha e fala, o que é isso? Eu não sei nem o que é. Então, os sistemas filosóficos são limitados à língua, à cultura, à formação do pensador. Portanto, limitado. É por isso que Kardec não subiu para um escritóriozinho, que ele poderia ter subido para um escritório, fechado a porta, sentado numa escrivaninha e imaginado uma teoria espírita, mas não foi isso. Ele não fez isso. Ele observou. Ele fez perguntas. Como é que está aí? Ele pergunta coisas para o Samson incríveis. Você tem mão? Você tem partes do corpo? O Samson fala, tem, estou aqui sentindo minha mão, meu dedo. Se eu quiser, eu posso te dar um aperto de mão. Mas é o seguinte, hein? Tem uma turma aqui que não precisa disso, não. Não precisa de corpo, não. Ele começa a falar, por exemplo, da telegrafia do pensamento. Olha, aqui tem uma tecnologia que é muito superior a iPhone, WhatsApp, Facebook, muito superior. Nós conseguimos ler o pensamento das pessoas. Que é uma situação que nós espíritas temos que nos preparar. Porque imagine você desencarnando, chega numa sala enorme, aparece um telão e todas as suas conversas do WhatsApp são expostas. Arrepiou? Imagine todos os seus pensamentos durante a sua encarnação. Pensamentos. Nós não estamos ainda preparados para a verdade. Não estamos. Por isso não somos livres ainda. Então ele começa a falar de todas essas coisas para Kardec. E a partir daí, Kardec escreve a primeira parte do livro, O Céu e o Inferno. Aí sim, aí entra, sem nenhum bairrismo, respeitando todos os pensadores, aí entra o gênio Allan Kardec. Gênio. Que realmente ele tem um raciocínio desconcertante. Kardec caminha e tira conclusões e vai juntando coisas, você fala assim, mas não é possível, como é que ele pensou isso?
da observação. Da observação. E nós reunimos aqui alguns pontos que gostaríamos de frisar com relação ao céu e o inferno. Alguns desses caminhos percorridos por ele. Escolhemos aqui, evidentemente, algo inusitado. Eu me lembro aqui do poeta Robert Frost. Robert Frost escreveu: um dia, em algum lugar, depois de uma eternidade, eu relembraria tudo isto com um suspiro. Dois caminhos divergiam numa floresta de outono, e eu escolhi o menos percorrido, e isto fez toda a diferença. O menos percorrido. Nós escolhemos aqui alguns trechos menos percorridos. São mais arriscados, mais surpreendentes. Um deles está no capítulo O Céu. Item 2. Eu vou ler com atenção, pausadamente, ler um parágrafo e comentar. Só faltou o café e o pão de queijo. Porque aí esse negócio ia longe. Assim que é bom. As diferentes doutrinas, olha a perspicácia de Kardec. As diferentes doutrinas, então ele já identificou que havia diferentes e muitas doutrinas tentando compreender o paraíso. Várias, não uma, várias. Relativamente ao paraíso, repousam, todas elas repousam. Qual que é a base? No duplo erro. Olha que perspicácia, no duplo erro de considerar a Terra centro do universo, primeiro erro, e considerar a Terra limitada à região dos astros. Ele percebeu isso. E aqui, hashtag, fica a dica. Toda vez que você for ler uma doutrina, você tem que se perguntar sobre qual base repousa essa doutrina. Porque às vezes cai uma obra de 700 páginas, se você for no fundamento. Você fala assim, o fundamento é falso, portanto o edifício é falso. Ou, no mínimo, incompleto. O que ele percebeu? Todas as doutrinas do paraíso colocavam a Terra no centro do universo. É claro que o paraíso estava acima da Terra. Então a Terra era o centro do universo. Porque as teorias de céu, de paraíso, não contemplavam a multiplicidade das galáxias, a multiplicidade dos sistemas solares. Gente, isso é tão surpreendente. Vocês já devem ter visto o treinamento de um astronauta. Ele é um treinamento intelectual e ele é um treinamento físico. Porque não é qualquer pessoa, qualquer encarnado, que tem a composição física para ser astronauta. Não adianta só querer. Não adianta só querer. Eu não sei se você já teve a oportunidade aqui de entrar num simulador de gravidade, zero. Mas quando eu entrei, eu tive uma experiência de sair com a cabeça no pé e o estômago na cabeça. E durante meia hora fiquei com náusea e vômito.
E o astronauta entra lá numa máquina daquela de simulação de antigravidade, ele fica bem, ele come, dança, bebe água e nem enjoa. Não toma Dramin, nada. Então ele tem que ter um preparo físico, mas ele tem que ter um preparo intelectual. Pois bem, esses homens superdotados e super preparados, cuja reencarnação foi programada para aquilo, o primeiro a pôr o pé na Lua, quando pôs o pezinho e não podia falar, quando volta, me solta a pérola. Eu não vi Deus por lá. Mas ele achava que o trono estava na Lua. Onde ele leu isso? Um homem da inteligência de Armstrong. Um homem com a formação intelectual de Armstrong imaginava que Deus morava na Lua. Que ele ia pisar na Lua e Deus falava: "Oh, meu filho, você por aqui, me encontrou. Venha tomar um café, não repara não que a xícara flutua. E podem acontecer alguns acidentes, mas não tenha preocupação, são todos sem gravidade." Não é? Então nós ficamos imaginando como que as inteligências são traídas quando entram no terreno religioso. E por isso a minha admiração por Allan Kardec, porque ele percorreu por essas vias perigosas do pensamento religioso, como um gigante do intelecto, mas sobretudo como um gigante do sentimento. Porque ele tinha inteligência e sensibilidade. Então ele falou: está um problema aqui, porque tudo que está descrevendo o paraíso, a Terra é o centro, e eu sei, por observação astronômica, a Terra não é o centro. Não é. E ela também não está limitada à região dos astros. É além desse limite imaginário que todas essas doutrinas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Então, era simples. Deus está no céu. Mas onde? Olha para cá, está vendo aquela nuvem? É para cá. Ó. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, ao invés de no centro dela, onde o seu pensamento poderia, irradiante, abranger tudo. Eu vou repetir porque é sutil, né? É difícil. É difícil. Por que não colocaram Deus no centro? Colocaram ele na periferia do universo. Ah, o céu. Você vai andando. Depois de meia eternidade, você chega. É lá longe. Por quê? Por que não imaginar uma criação em que Deus está no centro e tudo está em torno dele? Percebem como que o codificador mudou o paradigma? Não. Deus não está na banda, não, está no centro. Está no centro de tudo. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote
às profundezas do espaço. Aqui eu acho maravilhoso isso, porque a ciência tem uma tocha. É uma tocha, ilumina só um pedaço. Não ilumina tudo. Ilumina só um pedaço. Sempre fica um escuro. Sempre fica algo que não é explicado. Não é? Sempre fica. Levou às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. Opa! Então, o Sol é um centro de um sistema. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis. Portanto, as estrelas são outros centros, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento. É verdade. Nós temos galáxias que estão distantes da Terra mais de 3 bilhões de anos. Se você viajar para lá, você sai daqui. Espírito imperfeito, chega lá espírito puro. Em torno das quais circula um mundo sem conta, separado por distâncias apenas acessíveis pelo pensamento, embora se nos afigurem, tocarem-se. Você olha para o céu e fala, está tão pertinho. Só aquela estrela está tão pertinho, né? Está pertinho. De uma para outra, 1 milhão de anos-luz. Está pertinho. É o logo ali do mineiro, né? Logo ali. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e da onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Se aqui é o lugar dos prediletos, hein? Mas é o contrário. Tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. A humanidade é infinita. Por isso nós temos uma frase hoje do mundo de transição que é assim, a humanidade está perdida. Qual delas? Qual humanidade? Você fala assim, a humanidade está perdida. Aí vem um espírito puro aqui e fala, qual? Eu vou te dar o exemplo aqui de 3 bilhões de mundos em que só tem espírito puro. Lá não tem ninguém perdido, está todo mundo bem. Vocês que estão perdidos. Vocês que só são 8, 10 bilhões e acham que o universo inteiro é vocês. Percebem a distorção? Mesmo com conhecimento espírita, nós pensamos como na Idade Média. Então a gente se apavora com o mundo de transição, mas se Jesus quiser, se Ele quiser, e chamar só gente do sistema solar, Ele coloca agora, 5 espíritos puros ao lado de cada encarnado, chamando só amigos do sistema solar. Gente, é para ficar alegre, nós somos minoria. Nós somos complicados, mas somos minoria. Nós cometemos todos esses erros, mas nós somos minoria. Nós somos a exceção. A exceção. Está tudo certo. Com exceção. Isso é consolador. Por isso que a doutrina é o consolador prometido.
A família universal é infinita. Outro dia eu estava fazendo culto, terça-feira, fazendo culto com o João Gabriel, meu filho. E ele falou assim: pai, não consigo entender esse negócio de infinito. Eu olhei para ele: filho, não consegue? Nem eu. E aí ele olhou com aquele desespero, porque imaginava que o pai, né? Eu vou mandar a bola para o meu pai, ele vai, né? E aí o pai falou também não, ele ficou apavorado, ficou pálido. Falei: bem-vindo à condição de criatura. Essa é a estrutura da criatura. Tudo é criatura. O infinito é da alçada de Deus. Alçada de Deus. Então, se você começar a pensar, quantos espíritos puros existem no universo? Vocês vão dizer: infinitos. Ai, meu Deus, mas não é possível, é muita gente. Infinito é muito, dá para diminuir? Entende? Infinito, revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito, sem propósito. Antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. Então, ampliou-se o conceito de Deus. E é isso que nós gostaríamos de mastigar agora um pouco. Porque isso aqui é um impacto na evolução do pensamento religioso do mundo. Você pode fazer essa brincadeira segunda-feira no seu trabalho, com as pessoas que você convive. Pode começar a brincar com elas. Como é que você imagina Deus? Eu imagino ele mais velho, né? É porque ninguém imagina assim, Deus, não, imagina ele um bebezinho. Não. Por causa da experiência, da sabedoria, então ele é sempre mais velho, né? Imagina ele mais velho, mais velho. Você acha que ele tem boca? Tem. Dente? Dente eu não sei. Aparelho fonador? Tem? Não sei. Então como é que ele fala? Percebe? Essa é a dificuldade. Eu pego esse copo e falo assim: vou convidar todos aqui. Gostaria de fazer um estudo aqui da lagoa. Vocês vão colocar toda ela aqui dentro. Vou medir a lagoa. Eu tenho esse copo aqui. Quantos copos tem essa lagoa? Então nós começamos a imaginar um Deus que tem uma língua, tem dente, tem garganta, tem corda vocal. Só que aí você tem uns problemas. Tamanho da boca de Deus, se ele escova dente. Tem problemas mais sérios. Se ele fala, que língua ele fala? Que sons ele emite? Percebem, gente? A nossa visão de Deus é humana. Não é divina. Por isso nós temos tanta dificuldade de relacionar com Ele.
Quando Kardec vai propor no livro A Gênese um estudo sobre Deus, sabe do que ele fala? Fluido cósmico. Então ele diz assim: a criação infinita está mergulhada num fluido. Infinita. E o pensamento de Deus perpassa esse fluido. Então agora, especialmente para esse congresso, eu vou percorrer esse fluido. Deus está aqui. Acontece que os átomos do seu corpo estão mergulhados nesse fluido. As partículas dos átomos do seu corpo estão mergulhadas nesse fluido. Então, tem um átomo agora, tem bilhões de átomos no seu corpo, mas tem um deles que tem vários elétrons. O movimento que um elétron está fazendo agora num átomo do seu corpo, Deus está sentindo. É isso que Kardec fala na Gênese. Então a ideia de Deus na doutrina espírita é de um Deus incorpóreo. Não se assuste, ele está embaixo da sua cadeira, mas ele está do lado, está atrás, está em cima, está em tudo. Assombroso? Sim. Assombroso. Assombroso. E o seu pensamento se irradia pela criação infinita. Sabe por quê? Deus não precisa de mãos. Ele pensa. Basta ele pensar. Basta ele pensar para acontecer. Então, nós tivemos uma revolução no pensamento religioso da Terra com Kardec. É claro que alguns filósofos chegaram a divisar isso. É claro que alguns poetas tatearam esse conceito. Mas aqui na obra, ele está explícito. E adivinhem? Livro dos Espíritos. Questão 92. Essa é uma questão importante. Todo mundo agora se impressionou quando eu não tinha pensado nisso. Ai, meu Deus. Então, Deus está nessa água aqui? Está na água. Ou melhor, a água está nele. Em Deus nos movemos e existimos como peixes no oceano. Paulo de Tarso. Então, para nós criaturas não tem lá. Porque não tem fora de Deus. Só tem fora da criação para Ele, que é o Criador. Entendem? Por isso, um pensador judeu, Adin Steinsaltz, escreveu um livro de provérbios, espécie assim de pérolas. E ele disse assim: Deus começa
onde o infinito termina. Esta é a transcendência de Deus. Porque, evidentemente, por ser Deus, ele é maior que o infinito. O infinito está nele. Ok? Aí todo mundo, eu sinto assim. Quase eu tenho que chamar o Alberto, porque o pessoal começa a entrar num clima assim de depressão, né? Fica triste. Só fica triste. Nossa, mas aquele Deus do trono era mais fácil, gente. O Deus do trono eu podia conversar com ele, estava sentado lá, olhava para ele, pegava na mão dele. Agora ficou complicado demais. Ele sabe tudo. Tudo está nele, mas que falta de privacidade. E eu achei que a discussão do Facebook era mais moderna sobre perda da privacidade. Esse negócio de fluido cósmico acaba com a privacidade. Você não pode pensar mais nada, não pode sentir mais nada. Acontece que, com Jesus, nós tivemos um elemento, eu chamaria de o pato no tucupi, que é o elemento que dá aquela travada na boca, que Jesus traz assim, esse Deus aí infinito, esse Deus que vocês chamam de Criador, eu chamo de Papai. Papai. Está em Marcos, quando ele está no Horto das Oliveiras, ele diz, Abba, que é papai, papai. Então nós somos filhos, correto? Está o pai, está o filho. Está o pai, está o filho. Questão 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Pergunta Kardec. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Então a pergunta do codificador era, eu posso ter um Haroldo, aí vira outro. Aí falou assim, ó, você vai para a reunião lá no Rio, você seria ótimo, né? Eu falei assim, ó, o Haroldo agora vai fazer o congresso, o outro passeia com o João Gabriel, o outro passeia com a esposa, divide, cada um fica com uma tarefa. Nossa, seria maravilhoso. Os espíritos respondem, não pode haver divisão de um mesmo espírito. Acabou. Mas, cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? Olha para o sol. É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos, para cima, para baixo, para o lado. 360 graus. Tridimensional. Irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, nós possuímos, num nível limitado, essa faculdade que Deus possui num nível ilimitado. Nós também irradiamos. Então você para aqui, pensa naquela criatura amada, daqui a pouco toca o celular, ela fala, pensa aí você, eu também. Irradiei aí, que a pessoa quase que sente que você estava do lado dela. Porque seus fluidos espirituais, seu pensamento, o Kardec vai dizer isso, né? No livro Obras Póstumas, Fotografia do Pensamento. Nós temos um fluido que nos envolve, ele é o transmissor, então isso se alonga e leva nosso pensamento, nosso sentimento, nosso cheirinho,
Isso tem que estar, né, bem arrumadinho, banhozinho tomado. Leva aquele hálito espiritual. Aí, Kardec é tão genial que ele fala assim: gostei disso, hein? Gostei disso. Está parecendo a coisa de Jedi. Aí ele pergunta assim, 92A: todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Graças a Deus. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Quanto mais puro o espírito, quanto mais elevado, mais ele irradia. É uma limitação. Porque senão, nós complicaríamos ao infinito. Uma limitação. Bom, qual o quadro que nós temos agora? Nós temos um quadro complexo. O espírito tem forma? Está no livro dos Espíritos. Tem forma corpórea? Não. Mas eles têm uma forma determinada e fixa? Os Espíritos dizem, sim. Podeis figurar como se ele fosse uma chama. Não. Um centro irradiador. De cor, aí Kardec pergunta, tem cor? Tem cor. Depende do grau de evolução, mas varia do mais opaco daqui até a cor do rubi. É a cor do vinho, né? Do vinho. Por isso que eles colocam lá no Prolegômenos uma parreira e fala, eis aqui o símbolo do trabalho do Criador. O bago é o corpo, o licor é o espírito e tem que depurar o espírito até que ele se transforme no vinho. Uma chama que se irradia. E Deus, então, é um foco que se irradia ao infinito. Conclusão? Para encerrar. Onde é o céu? Pergunta errada. Porque se o espírito é um foco que irradia de acordo com o seu grau de depuração, e se Deus é um foco que irradia do centro para todo o universo infinito, a pergunta lugar é sem propósito. Céu, inferno, passa a ser graus de irradiação. Graus de irradiação. Então você está calmo, está tranquilo. Aí você chega perto de uma pessoa que está desesperada, apavorada, ansiosa. Aí você está conversando com ela, daqui 2 minutos você está ansioso também. Não estou ansioso. Entrou na irradiação. Aí há uma pessoa aqui que está centrada em prece, irradiando paz, amor, harmonia. Você chega perto dela, você está agitado. Daqui a pouco você começa a acalmar. Começa a ficar tranquilo. Eu estou sentindo uma paz tão grande. Você entrou numa irradiação. Entende? Aí eu tenho uma criatura irradiando ansiedade, mágoa, rancor, e ela se une com mais 1.500 para fazer um congresso espírita do rancor. O que você tem? Um mini umbral. Daqui a pouco a região começa a ficar pesada. Uma névoa de pensamentos. Entendem? Tornou-se secundário
descrever o lugar. O lugar. Então, o que é? Onde fica o umbral? Porque tem gente que fica assim, onde fica o umbral? Nos falaram que você vai para o centro do Rio de Janeiro, anda 40 quilômetros para cima, é umbral. Não! O umbral é todo lugar onde você tem espíritos irradiando vibrações umbralinas. Pode ser aqui. Pode ser a sua casa. E é bom observar isso. A sua casa pode ser o céu, pode ser o inferno. Pode ser. Então Kardec opta no seu quadro de entrevistas, na segunda parte do livro Céu e Inferno, ele evita ficar perguntando sobre detalhes de lugar. Onde você está? Tem cadeira de madeira? Entende? E ele faz perguntas que estão mais voltadas para o estado psíquico do entrevistado. Quem ele foi? Como ele viveu? Qual o seu nível de irradiação? O que ele vibra? O que ele pensa? Como que ele sente? Qual o seu grau de autoconhecimento? Qual o seu grau de autodomínio? Qual o seu nível de compreensão de si mesmo? Seu nível de percepção das suas próprias ações, do efeito das suas ações no outro? É mais consolador. É mais consolador. Porque isso significa que alteraram-se os quadros do pensamento religioso antigo. Agora, nós temos um novo conjunto de ideias, convidando-nos todos nós, a pensarmos. Eu sou um centro que irradia o quê? Céu ou inferno? Se for inferno, não se apavore. Você veio aqui para isso, para mudar isso. Nós viemos aqui para mudar isso. A nossa luta, o nosso esforço é para alterar a qualidade da nossa irradiação. Você pode chamar isso de transformação moral, reforma íntima, individuação, autoconhecimento. O nome não importa. O que importa é o processo. E ele é longo. É demorado. Exige esforço. Mas vale a pena. Muito obrigado. Boa tarde para todos.